Você já se perguntou por que Deus parece ficar em silêncio exatamente quando você mais precisa dele? Já teve a sensação de que suas orações estão subindo, mas nenhuma resposta está descendo? Como se você estivesse falando com uma parede invisível, esperando um eco que nunca retorna? É nesse lugar, nesse silêncio divino, que muitos desistem, outros se revoltam e poucos amadurecem. O silêncio de Deus é um dos terrenos espirituais mais perigosos e, ao mesmo tempo, mais sagrados que alguém pode pisar. Ele pode parecer um abandono, mas, na verdade, é um chamado mais profundo. Um chamado para confiar sem ver, para permanecer quando não se sente mais nada. O silêncio de Deus é um processo. Ele nunca é à toa, ele nunca é sem propósito. Mas para compreendê-lo, é preciso entrar nesse território com reverência. Quando o céu parece estar calado, não é porque Deus foi embora. É porque ele está fazendo algo mais profundo do que a nossa compreensão alcança. Porque o silêncio dele não é ausência, é estratégia. Quando Deus se cala, ele está construindo algo que não pode ser revelado antes da hora. Ele está movendo peças em lugares que você não pode ver. Ele está te amadurecendo para um destino que ainda não pode ser revelado. Lembra de Abraão? Ele recebeu a promessa de que teria um filho. Mas depois que Deus prometeu, houve silêncio. Silêncio por anos. Silêncio durante a velhice. Silêncio durante a espera cansativa. Até que quando tudo parecia biologicamente impossível, a promessa se cumpriu. O silêncio não foi descaso. Foi construção. José teve sonhos proféticos na juventude. Sonhou com autoridade, honra, realeza. Mas o que se seguiu depois dos sonhos? Silêncio, traição, poço, escravidão, prisão. E o tempo todo Deus não dizia nada, mas estava com ele. Talvez você esteja entre a promessa e o cumprimento, entre a oração e a resposta, entre o clamor e a manifestação. E nesse intervalo, há silêncio. E é nesse ponto que muitos desistem, porque fomos ensinados a buscar a voz de Deus, mas não fomos preparados para suportar o silêncio dele. O silêncio não é castigo, é convite. Convite para confiar, para permanecer, para amadurecer, para silenciar também. Porque é no silêncio que o barro ouve melhor o oleiro. É quando o som externo cessa que o som interior começa. É quando tudo fora fica quieto, que você finalmente consegue ouvir o que está dentro. E se o silêncio de Deus for exatamente a resposta que você precisa, e se ele estiver calado para que você aprenda a discernir a presença dele sem depender da voz, e se ele estiver em silêncio porque está mais interessado em transformar o seu interior do que em atender o seu pedido imediato. O silêncio ensina. Ele ensina perseverança, ensina pureza de intenção, ensina dependência, ensina a amar a Deus por quem ele é e não apenas pelo que ele faz. Davi foi ungido rei, mas depois da unção houve anos de silêncio, perseguição, exílio, solidão, cavernas, e ainda assim ele dizia: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. Davi entendia que o silêncio de Deus não era sinal de rejeição, era parte do processo. Ele sabia que antes de reinar, ele precisava aprender a depender. Antes de governar, ele precisava aprender a se render. Deus não forma reis no palácio, ele forma no deserto, no anonimato, no silêncio. Quando Deus está em silêncio, ele está construindo alicerces. E alicerce não se vê. Ninguém aplaude um alicerce, mas é ele que sustenta tudo que vem depois. O silêncio é a parte da construção que ninguém vê, mas sem a qual tudo desmorona. Se você está nesse lugar, onde tudo parece quieto demais, onde o céu parece não responder, onde o coração pergunta todos os dias: Senhor, onde estás? Não se desespere. Você está no terreno do crescimento invisível, no espaço onde Deus não está falando, porque está moldando. Não confunda a ausência de som com a ausência de ação. Deus não está parado, ele está operando. Quando você não vê, ele está preparando.
Quando você não ouve, Ele está organizando. Quando você não sente, Ele está firmando as estacas da sua fé. Ele está te tornando mais profundo, mais resiliente, mais dependente. O silêncio de Deus não é um fim, é um meio para te tornar alguém que não desaba com facilidade, alguém que conhece Deus para além das sensações, alguém que confia mesmo no escuro. Jesus viveu isso. Ele, que é o Filho de Deus, passou por um momento onde gritou: Deus meu, por que me desamparaste? O céu estava em silêncio, o Pai estava quieto, mas nem por isso deixou de estar presente. O silêncio de Deus naquele momento não era abandono, era cumprimento profético, era o ápice da redenção, era a prova de que o amor não precisa de palavras para ser real. E foi no silêncio da cruz que o maior milagre da humanidade aconteceu. Seu silêncio, hoje, pode estar gerando uma ressurreição. Você só ainda não percebeu. E o que você faz durante o silêncio determina o que vai acontecer depois dele. Murmurar ou confiar, fugir ou permanecer, reagir ou se render. Muitos desistem no silêncio porque acham que Deus está longe, mas Ele nunca esteve tão perto. Ele está no silêncio. Ele é o silêncio. Porque o silêncio não é um vazio, é um lugar de habitação, de preparação, de consagração. Não fuja do silêncio, não tente preenchê-lo com distrações, não tente anestesiar sua alma. Sente-se com ele, aguente com ele, aprenda a ouvir no silêncio. Deus está te ensinando a depender da palavra já dita, a se firmar no que ele falou antes, a voltar à promessa original. O céu pode estar em silêncio agora, mas ele já falou algo antes. Volte à última palavra, volte à última direção, volte ao altar onde ele te visitou. E permaneça ali, não até sentir algo novo, mas até ser fiel ao que já foi dito. Porque fidelidade em meio ao silêncio é o que move o coração de Deus. E quando o silêncio passar, porque ele vai passar, você estará pronto, mais maduro, mais forte, mais parecido com Cristo. Sabe o que é mais belo no silêncio de Deus? É que Ele confia em você o suficiente para permanecer em silêncio. Ele sabe que você pode suportar. Ele sabe que sua fé está crescendo. O silêncio é a confiança de Deus em você. É como o professor que se cala durante a prova. Ele já te ensinou. Agora quer ver se você aprendeu. Deus quer ver se você aprendeu a confiar mesmo sem confirmação, a permanecer mesmo sem aprovação, a caminhar mesmo sem mapa. E se você continuar, se você não desistir, se você crer contra as evidências, o silêncio de hoje vai se transformar em testemunho amanhã. Você vai dizer: eu atravessei o silêncio e descobri que Deus estava comigo o tempo todo. Muitos dizem que confiam em Deus, mas poucos aprendem a confiar quando Deus está calado. É fácil confiar quando tudo flui, quando as portas se abrem, quando os milagres acontecem, quando a resposta chega rápido. Mas o verdadeiro crescimento espiritual acontece quando você continua confiando mesmo quando tudo parece parado. É aí que nasce a fé genuína. É no silêncio que você descobre em que sua fé realmente está baseada. Será que sua fé está apoiada nos resultados ou na relação? Será que você confia em Deus ou confia no que Deus faz? Será que você adora a Deus porque o ama ou porque Ele resolve seus problemas? O silêncio de Deus expõe as motivações do nosso coração. Ele mostra se nosso cristianismo é raso ou profundo. Ele revela se nosso amor é condicional ou rendido. E é por isso que Deus, às vezes, se cala. Porque no silêncio Ele limpa, Ele filtra. No silêncio, Ele purifica. Você pode não estar ouvindo Deus, mas Ele está te vendo. Está contando cada lágrima, registrando cada clamor, anotando cada passo de fé. Porque nada que você faz no silêncio é em vão. Tudo está sendo semeado. E no tempo certo, a colheita virá. Se você está passando por um tempo de silêncio, continue firme. Não pare. Não questione a presença de Deus com base na ausência de palavras. Deus não deixou de ser Pai porque se calou. Ele continua sendo bom. Mesmo quando não fala, Ele continua sendo fiel. Mesmo quando você não entende,
E Ele continua sendo Deus, mesmo quando você se sente perdido. O silêncio de Deus não é um labirinto, é um caminho. Ele só parece escuro agora porque você ainda está no meio do processo, mas Ele está te conduzindo, passo a passo. Você já parou para pensar que talvez Deus não esteja falando porque você está falando demais? Às vezes, Ele espera você esvaziar o barulho da alma para que Ele possa encher com o que realmente importa. Talvez você esteja cheio de dúvidas, cheio de ansiedade, cheio de vozes, cheio de conselhos humanos, cheio de expectativas e frustrações. E Deus, com paciência, espera você silenciar tudo isso, porque Ele não compete com ruído, Ele fala no íntimo, na quietude, na rendição. O silêncio de Deus também é convite para o seu próprio silêncio, para você descansar, aquietar, desacelerar e ouvir o que só se ouve com o coração. Deus pode estar em silêncio, mas Ele não está ausente. Deus pode não estar falando, mas Ele está sentindo com você. Jesus chorou. Ele conhece a dor do silêncio, Ele conhece a espera, Ele conhece o sentimento de abandono, mas Ele venceu tudo isso e está com você nesse processo. Você não está só. O céu pode estar quieto, mas os céus estão te cercando. O Pai está do teu lado. Aguenta firme, continue caminhando, mesmo sem mapa, mesmo sem confirmação. Sua obediência hoje será a porta do milagre de amanhã. Quando você permanece fiel no silêncio, você está dizendo ao céu: eu confio mais no caráter de Deus do que nas circunstâncias ao meu redor. Você está dizendo: ainda que Ele não fale, eu sei quem Ele é. E isso, aos olhos do céu, é precioso demais, mais precioso que ouro. A Bíblia diz que a fé provada vale mais do que ouro refinado. E poucas provas são mais duras do que suportar o silêncio. Você não ouve, mas continua orando. Você não vê, mas continua esperando. Você não sente, mas continua adorando. Isso é fé madura, fé que agrada a Deus. Fé que está pronta para receber o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Tem coisas que Deus não pode entregar para uma fé infantil, porque uma fé fraca destrói o que a bênção deveria construir. Por isso Ele te fortalece no silêncio, Ele te prepara, Ele te treina, como um pai que prepara o filho para carregar uma herança. A herança não é o problema, a imaturidade é. Então Deus, em amor, retém temporariamente para dar eternamente. Ele segura agora para que você não perca depois. E enquanto Ele está em silêncio, você está sendo moldado, como barro nas mãos do oleiro. Você não vê, mas está ganhando forma. Você não sente, mas está sendo alinhado. Você não entende, mas está sendo posicionado. O silêncio de Deus também é tempo de poda. E toda poda dói. Dói porque corta, dói porque retira, dói porque parece perda, mas é só a preparação para uma frutificação ainda maior. Toda árvore que dá fruto, o Pai poda. E talvez o silêncio que você está ouvindo seja o som do corte da tesoura divina. Ele está removendo o que você não precisa, está ajustando seus galhos, está te libertando de pesos desnecessários, porque Ele conhece o seu amanhã e Ele está te podando hoje, para que você floresça lá na frente. Você pode não entender agora, mas um dia vai olhar para trás e dizer: foi necessário. Aquele silêncio me fez crescer. Foi doloroso, mas me amadureceu. Foi longo, mas me preparou. Quantas pessoas recebem bênçãos que não conseguem sustentar? Quantas promessas viram maldição por falta de estrutura espiritual? Quantos casamentos, ministérios, projetos afundam porque foram iniciados sem preparo? Por isso Deus não fala ainda, porque antes de liberar, Ele fortalece. Antes de entregar, Ele alinha. Antes de declarar, Ele testa, e tudo isso no silêncio. O silêncio é solo fértil para uma fé profunda, fé que permanece, fé que não se abala, fé que não depende do que vê, ouve ou sente. Se você está vivendo isso agora, segure firme, não desista,
Não abandone a caminhada, não negocie sua fé. Você pode até chorar, mas não pare. Você pode até questionar, mas não retroceda. Você pode até cansar, mas não largue a mão de Deus. Ele está contigo, mesmo agora, mesmo em silêncio, mesmo no escuro. A sua fidelidade no silêncio está construindo algo invisível agora, mas que será visível no tempo certo. Às vezes, o silêncio de Deus é tão longo que parece que ele foi embora, mas ele nunca vai embora, porque ele prometeu: estarei convosco todos os dias. Não só nos dias de milagre, mas também nos dias em que tudo parece parado, nos dias em que a alma grita, mas o céu se cala, nos dias em que você busca e parece não encontrar. Deus está presente até no aparente abandono. Ele estava com José na prisão, com Elias na caverna, com João no exílio, com Daniel na cova. O silêncio de Deus não é a ausência da presença, é a revelação da confiança. Ele se cala porque confia que você vai suportar. Ele se cala porque sabe que você está crescendo. Ele se cala porque está mais interessado na sua raiz do que na sua aparência. Deus quer que você crie raízes profundas. E raízes não se formam no barulho, elas se formam no escondido, no solitário, no escuro, no silêncio. Quanto mais profundas são as raízes, mais altos serão os frutos. Mas as raízes vêm primeiro, e é por isso que o céu se cala, porque enquanto você sente que nada está acontecendo, o céu está te enraizando, firmando sua identidade, curando suas bases, alinhando seu caráter, transformando sua visão. E isso não acontece com pressa. Deus não trabalha na velocidade da ansiedade, Ele trabalha no ritmo da eternidade. E a eternidade sempre começa com paciência. Talvez o que você está pedindo hoje, Deus já tenha separado para você, mas Ele quer que você esteja pronto para receber. E às vezes, a preparação demora, às vezes, o processo é longo. Mas não é porque Deus está atrasado, é porque Ele é zeloso. Ele não quer que você apenas receba, Ele quer que você permaneça. O silêncio de Deus também serve para separar o que é essencial do que é superficial, separar o que vem dele e o que vem da carne, separar o que te fortalece do que te distrai. É no silêncio que você aprende a distinguir vozes. Você começa a perceber o que é ruído emocional e o que é direção espiritual. Você começa a identificar o que é resposta de Deus e o que é sugestão humana. No silêncio, a alma grita, mas o espírito ouve. O mundo espiritual se torna mais nítido, a palavra se torna mais viva, a oração se torna mais verdadeira e a intimidade se torna mais real. Deus está te chamando para esse lugar, um lugar onde não há plateia, não há palco, não há aplauso, só Ele, só você e o silêncio que transforma. Existe algo precioso sendo forjado aí dentro enquanto você enfrenta esse silêncio. Algo que vai sustentar não apenas a sua vitória, mas sua vida inteira com Deus. Porque não basta vencer, é preciso saber permanecer. E o silêncio de Deus ensina isso. A voz dele nos empolga, mas o silêncio dele nos fundamenta. A maioria das pessoas quer ouvir Deus falar, mas poucas suportam quando ele se cala. Porque o silêncio nos obriga a mergulhar, a deixar a superfície, a abandonar o raso da fé emocional e entrar na profundidade da fé relacional. Fé que diz, mesmo que ele se cale, eu continuo crendo. Mesmo que eu não veja, eu continuo andando. Mesmo que eu não entenda, eu continuo obedecendo. E essa fé move céus, faz o invisível se manifestar. Essa fé constrói uma história com Deus. Sabe por quê? Porque o silêncio não dura para sempre. Deus fala, mas fala no tempo dele, e o tempo de Deus é perfeito. Quando ele fala, tudo muda, mas quando ele está em silêncio, ele quer mudar você, não o que está ao seu redor, mas o que está dentro, porque se Deus mudar o externo sem transformar o externo vai desmoronar. Deus quer te dar vitória, mas primeiro quer te dar estrutura, quer te dar respostas, mas primeiro quer que você aprenda a esperar, porque o que Ele tem para você é grande demais para ser entregue em imaturidade. É precioso demais para ser liberado antes do tempo. E o tempo de preparo é o tempo do silêncio.
E quando você menos esperar, quando você estiver apenas vivendo por fé sem ansiedade, quando você estiver descansando, mesmo sem entender, o céu vai romper, a palavra vai ecoar, o favor vai se manifestar e aquilo que estava silencioso vai começar a falar alto demais para ser ignorado. A presença dele vai te tomar, a resposta dele vai ser clara, o mover dele vai ser inegável. Mas quando isso acontecer, você já não será o mesmo. Você terá mudado, não por causa do milagre, mas por causa da espera, por causa do silêncio, por causa do processo. E então você vai entender, o silêncio foi o terreno onde Deus me amadureceu para receber o que pedi. Você não estava esquecido, você estava sendo preparado e o céu inteiro estava atento. As lágrimas que você derramou nesse tempo estão registradas, estão sendo usadas como regadores de promessas. Cada clamor silencioso está sendo respondido no mundo espiritual. Você só ainda não viu, mas vai ver. Vai chegar o dia em que você vai olhar para trás e agradecer por esse silêncio. Você vai perceber que, se Deus tivesse respondido na hora que você pediu, você teria desperdiçado, você teria se perdido, você não estaria pronto. Mas hoje você é alguém diferente, mais firme, mais manso, mais profundo, mais sensível ao que é eterno. Porque o silêncio, apesar de duro, é o solo onde nascem os verdadeiros servos. Não os que vivem de sinais, mas os que vivem da palavra. Não os que se emocionam com o que Deus faz, mas os que são transformados por quem Deus é. Deus está te tornando alguém assim. Alguém que carrega glória, não apenas bênçãos. Alguém que transmite presença, não apenas discursos. E quando a resposta vier, ela não será a razão da sua fé. Ela será apenas mais uma prova de que você confiou até o fim. Você vai entender que a maior bênção não era a resposta. Era o que aconteceu dentro de você enquanto ela não vinha. Era o caráter que foi formado. Era a raiz que se firmou. Era a maturidade que floresceu. Era a presença que te visitava mesmo sem dizer uma palavra. Quando Deus quebra o silêncio, não é só para te surpreender. É para te confirmar. É para te levantar. É para te posicionar onde você deve estar, e isso está chegando. Sim, está mais perto do que você imagina. Você que tem esperado, você que tem suportado, você que quase desistiu, mas ainda está de pé, você que continuou mesmo chorando, você que adorou mesmo sem forças. O céu viu, e o céu está se movendo. Não há lágrima desperdiçada, não há oração ignorada. Não há silêncio que dure para sempre. A sua fidelidade vai encontrar resposta. A sua perseverança vai gerar colheita. A sua espera vai terminar em glória. E quando esse tempo acabar, você vai estar pronto. E vai carregar algo que poucos têm. Intimidade forjada no silêncio, fé amadurecida na escuridão, esperança que sobreviveu sem garantias. Amor que não pediu nada em troca. Você vai se tornar resposta para outros. Você será consolo para os que ainda estão esperando. E sua vida vai dizer sem palavras: eu já estive onde você está e Deus é fiel. É por isso que o silêncio de Deus não pode ser ignorado. Ele não é um vazio, é uma escola. Um altar invisível onde os verdadeiros adoradores são formados. Quem suporta o silêncio carrega autoridade. Quem atravessa o silêncio carrega unção. Quem resiste no silêncio carrega verdade. E essa autoridade não vem de frases prontas, vem de cicatrizes espirituais, de madrugadas sem voz, de orações sem resposta, de noites escuras sem explicação. Mas ainda assim você ficou, ainda assim você continuou, ainda assim você acreditou. Deus está levantando em você alguém diferente, não só um seguidor, não só um servo, mas um amigo, alguém íntimo, alguém que o conhece para além das palavras. Jesus disse: já não vos chamo servos, mas amigos, e a amizade verdadeira é testada no silêncio. É no silêncio que os vínculos mais profundos se constroem. É no silêncio que o amor se prova. Talvez você ache que está sozinho, mas não está. Você está sendo preparado para ser resposta para uma geração. Gente ferida vai ouvir sua história
e será curada. Gente cansada vai se levantar com a sua fé. Gente em silêncio vai ouvir a sua voz e lembrar da voz de Deus. Esse tempo não foi em vão, foi escola, foi lapidação, foi investimento divino. E agora, o céu está prestes a romper, a palavra está voltando a ecoar, a direção está prestes a ser liberada, a provisão está vindo, a cura está chegando, a resposta está às portas. Você não vai mais caminhar no escuro, você não vai mais depender da força dos outros. Você vai caminhar com a certeza de que foi gerado no secreto. Você não será apenas alguém que recebeu algo de Deus. Você será alguém que foi transformado por Deus. E essa transformação será visível, será evidente, será incontestável, porque quem sai do silêncio sai carregando glória, sobe com autoridade, vive com sabedoria, ama com profundidade e serve com humildade. Você vai sair desse tempo diferente e os que te viram em silêncio vão se surpreender com o som da sua restauração. Você sobreviveu ao silêncio e esse silêncio não destruiu sua fé. Ele revelou o quanto ela é real. Ele mostrou que mesmo quando você não ouve, ainda confia. Mesmo quando não sente, ainda ama. Mesmo quando não entende, ainda adora. O céu se alegra com esse tipo de fé. Essa fé que não negocia, não foge, não retrocede. Essa fé que não precisa de palco, nem de likes, nem de aplausos. Essa fé silenciosa é a mais barulhenta aos ouvidos de Deus. E agora, algo novo está prestes a nascer. Algo foi gerado em você, algo foi fortalecido, algo foi alinhado, e Deus vai usar esse novo você para tocar muitos. Você será resposta, você será renovo, você será luz em meio a muitos vales. E tudo isso nasceu em meio ao silêncio. Esse silêncio foi um ventre e agora vem o nascimento. Você vai florescer, vai frutificar, vai avançar. O tempo de espera te lapidou e agora você vai carregar a beleza da maturidade, a leveza de quem não precisa de pressa, a paz de quem sabe que Deus está no controle. E se um dia o céu se calar de novo, você vai saber exatamente o que fazer. Você vai lembrar que o silêncio de Deus é um território sagrado. Você vai abraçar o processo e não mais lutar contra ele. Você vai descansar sabendo: Deus está trabalhando, mesmo quando não fala. Pai, obrigado por cada momento de silêncio que nos ensinou a confiar. Obrigado porque, mesmo calado, o Senhor nunca nos deixou. Obrigado pelas lágrimas que viraram raízes, pelas noites escuras que forjaram nossa fé, pelo silêncio que nos conduziu de volta à Tua presença. Agora, Senhor, libera o novo tempo, abre os céus, fala conosco, renova o que está fraco, restaura o que foi quebrado e usa tudo o que vivemos no silêncio para a Tua glória. Faz-nos pessoas profundas, faz-nos pessoas maduras, faz-nos filhos que Te amam não só quando tudo está claro, mas também quando tudo está em silêncio. Nós Te adoramos, não pelo que vemos, mas porque sabemos: o Senhor é bom. Sempre foi e sempre será, em nome de Jesus. Amém.